Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da igreja. Quero convidar vocês a abrirem a Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 18, é o texto da nossa breve reflexão nessa noite. Depois você mantém a sua Bíblia aberta, por favor. 1 Samuel, capítulo 1, versos 1 a 18. Antes da leitura do texto, nós vamos ter mais uma palavra de oração. Convido você a fechar seus olhos, manter a sua Bíblia aberta e vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças pela oportunidade que nós temos de adorar o Senhor com liberdade nessa noite, nesta casa de oração. Já te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que pudemos experimentar nesta noite do Senhor. A visitação do Senhor nos nossos corações, em momentos de contrição, em momento de testemunho, em tempos, ó Deus, em que nós cantamos a nossa fé na Tua presença. E agora nós te suplicamos que o Senhor tome o nosso coração nas Tuas mãos e leve cativa a nossa atenção nesse instante em que a palavra do Senhor será lida. E sobre ela nós vamos tecer comentários. Que o Senhor use este instante sublime e solene para trazer alento, consolação e direção ao Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A palavra de Deus que diz: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito.
não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós acabamos de ler uma das narrativas mais fascinantes, certamente, de toda a Bíblia e do Antigo Testamento. E nessa narrativa nós vemos que o nascimento de Samuel, um grande expoente do povo de Deus, de Israel, de toda a Escritura, fora ambientado por uma situação que testemunha a graça de Deus manifestada às pessoas de uma família atribulada. E eu gostaria que nós olhássemos mais de perto para cada um desses importantes personagens que se destacam nessa narrativa. O primeiro deles é Eucana, um patriarca que traz no seu nome a referência ao Deus Criador, porque é isso que significa Eucana. Deus Criador, Deus cria. Não há muitas referências históricas a respeito deste homem, nós sabemos apenas que ele era um levita e possivelmente alguém que gozava de uma certa reputação social, um certo nível um pouco mais elevado. Eucana certamente era um homem piedoso e que amava a Deus. Nós percebemos isso no texto porque o redator do texto diz que todos os anos ele subia a Siló para adorar o Senhor. Ano após ano, estava lá adorando a Deus e sacrificando o Senhor. Eucana se destaca também, irmãos, como um pai de família mentor, responsável e amoroso, porque quando ele ia a Siló para adorar a Deus, ele levava toda a sua família, todos iam, a sua casa toda ia para lá, para adoração ao Senhor. E quando ele repartia as porções do sacrifício, Eucana era generoso com Penina e com seus filhos, assim nos diz o texto. Eucana também foi um marido compreensível e cheio de ternura. Ele lidava com flagrante sensibilidade aquela situação, aquele drama que a sua esposa vivenciava, que era a esterilidade. Eucana fazia de tudo para mitigar a tristeza do coração daquela mulher. Das carnes do sacrifício, a Ana, Eucana dava a porção dobrada. E o texto diz que ele fazia isso porque ele a amava. Eucana ainda se esforçava bastante para consolar aquela mulher, aquela esposa com tribulação e angustiada de alma, porque dizia a ele: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Um homem dedicado à sua casa. O segundo personagem é Penina, uma das esposas de Eucana. E eu queria abrir um parênteses aqui para fazer um breve comentário. Sabemos, ou alguns sabem, que no Código de Hammurabi, quando um homem tinha lá a sua esposa com um problema de esterilidade, ele era permitido casar com outra mulher, ter para si uma outra mulher. E alguns estudiosos pensam que esse costume acabou sendo absorvido pela cultura do Oriente Próximo e inclusive os israelitas entraram nessa. Nós não sabemos ao certo, conjecturas apenas. Fato é que no Antigo Testamento a poligamia era tolerada. E era até regulamentada. Se você depois olhar na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 21, versos 15 a 17, você vai ver lá uma certa regulamentação para aqueles que tinham mais de uma mulher. Entretanto, nas Escrituras, a poligamia jamais foi endossada. E posteriormente Jesus então reorienta
a união conjugal, dizendo: desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, por isso deixa o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Voltemos a Penina, fecha-se o parêntese, e olhemos agora para essa outra mulher de Eucana. Penina era uma mulher agraciada, porque ela podia ter filhos, e possivelmente ela teve muitos. E apesar do seu nome significar pérola, Penina estava muito longe de ter um comportamento nobre, precioso e valioso, porque o texto nos apresenta Penina como uma mulher invejosa, rixosa e provocativa. A Bíblia chama Penina de rival de Ana, isto é, uma adversária declarada, uma mulher provocadora, uma causadora de tormentos, e possivelmente Penina era uma mulher escarnecedora e piadista, porque justamente por conta do infortúnio de Ana, era isso que ela tocava, era ali que ela colocava o dedo, e era a esse respeito que ela usava dos seus comentários. Essa era Penina. E finalmente, chegamos ao terceiro personagem, a Ana, a esposa estéril de Eucana. Na cultura do Oriente, vocês certamente sabem que a esterilidade era uma desonra, e a esterilidade era considerada inclusive um sinal de desaprovação de Deus, um castigo mesmo, uma maldição. Possivelmente Ana deveria viver sobre os olhares preconceituosos e aqueles comentários das pessoas que passavam perto e que viam aquela mulher. Certamente as notícias se divulgavam, uma mulher que não podia ter filhos, certamente ela era vítima desse tipo de preconceito. E a esterilidade de Ana lhe causava profundo abatimento. A Bíblia descreve Ana como uma mulher de coração triste, amargurada de alma, terrivelmente aflita, excessivamente ansiosa e atribulada de espírito. Mas apesar disso, apesar de tanta tribulação e angústia, Ana era uma mulher crente, era uma mulher piedosa, e era uma mulher que confiava no Senhor, e por isso ela fez a melhor escolha de um aflito em meio a um sofrimento. Diz o texto que ela se derramou perante Deus numa oração sincera, específica, corajosa e comprometedora. Aquela mulher com aparente fragilidade se apresenta diante de Deus e tem a coragem de pedir um milagre, a solução de um problema que não tinha jeito, a medicina não podia curá-la, e ela clama por um milagre, e ela é mais específica, ela pede um filho varão, e ela consagra esse filho antes mesmo de recebê-lo. Uma mulher crente, uma mulher diante do Deus bendito, uma oração corajosa. Eu gostaria de, caminhando aqui para o final da nossa reflexão, trazer algumas implicações e algumas lições para as nossas famílias que certamente emergem desse texto, daquilo que nós podemos ver nessa narrativa. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar com os maridos. Marido, ame a sua esposa. Ame a sua esposa da mesma forma que Cristo amou a sua igreja, isto é, de maneira incondicional e sacrificial. É assim que nós devemos amar as nossas esposas. O apóstolo Paulo coloca isso nos seguintes termos em Éfeso capítulo 5, verso 25, texto que certamente você conhece bem. Maridos, amai a vossa mulher como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, até que ponto nós estamos dispostos a amar sacrificialmente a nossa esposa? E eu digo mais, marido, ame a sua esposa e demonstre isso. Não seja econômico em deixar que a sua esposa saiba que você a ama. Ultimamente, eu tenho lembrado a minha querida esposa Silvia de que ela é o amor da minha vida. As nossas esposas precisam saber disso.
Então coloque isso no seu coração, marido. Ame a sua esposa e declare, seja criativo, mostre para ela, deixe que ela saiba o quão especial ela é para você. Em segundo lugar, nossas famílias precisam de alguém que assuma a posição de guia espiritual da casa. E essa é uma tarefa que geralmente cabe ao pai, ao marido. O marido é o sacerdote da família. Portanto, quando nós vivemos num lar cristão, em que todos temem ao Senhor, isso até que fica um pouco mais fácil. Mas e quando o marido não é crente? Ou o marido é tão ausente? Na verdade, aquele que conhece o Senhor deve assumir essa responsabilidade. Mas eu digo para você, marido, chame para si essa responsabilidade. Você é crente, a sua casa está na presença do Senhor. Você é um marido crente, filhos crentes, esposa crente, ou você é marido crente, mas há alguém aí na sua família que ainda não teme ao Senhor. Chame para si essa responsabilidade. Deus colocou você como sacerdote da sua família. Antes de que os pastores façam o seu trabalho, antes que a igreja cumpra o seu papel, você é o primeiro na sua casa para interceder, para orar, para falar da palavra, para exemplificar a respeito daquilo que Deus quer para as nossas casas. Seja você o sacerdote do seu lar. Em terceiro lugar, as nossas famílias precisam cultivar e desenvolver a ternura, a compaixão e a misericórdia. Nós sabemos, irmãos, que um lar deve ser lugar de acolhimento e refúgio, de refrigério. E para que isso aconteça, para que isso seja uma realidade nas nossas casas, todos nós, membros das nossas famílias, membro da nossa casa, você, membro da sua casa, todos nós, você precisa espelhar o caráter de Deus, que é um caráter misericordioso e terno. E conforme já dissemos agora há pouco, ama incondicionalmente. E é disso que os nossos lares precisam. Lembremos de Eucana. Eucana, a despeito do infortúnio da sua esposa, ele a amava tanto, que ele a consolava, ele lhe dava porção dobrada. E é disso que as nossas famílias precisam. Já basta as dificuldades, lutas e agruras do mundo lá fora. O nosso lar, o seu lar, precisa ser um lugar de acolhimento e de refrigério. Em quarto lugar, irmãos, comportamentos belicosos são uma peçonha que destrói e mata famílias. A exemplo de Penina. E muitas famílias ficam fragilizadas ou estão fragilizadas por causa de um comportamento iracundo. Aquelas pessoas que têm pavio curto, que não gostam de levar desaforo para o travesseiro e tem sempre uma resposta pronta, orgulhosos de tal forma que precisam dar uma resposta dura dentro de casa. A ternura passou longe, a compaixão não existe, a misericórdia nem se fala, mas é iracundo, tem resposta para tudo. Isso fragiliza famílias. Muitas famílias estão fragmentadas por causa de um comportamento rixoso. É aquele sujeito, aquela pessoa, aquele marido, aquele filho, aquela esposa pronta para brigar, implica com tudo. Isso fragiliza, fragmenta as nossas famílias. E muitos lares estão à beira da ruína, porque muitos de nós não sabem usar a língua, não tem sabedoria nem para calar e nem para falar, dentro de casa, e prejudicamos as pessoas que nós dizemos que mais amamos. É bom que consideremos essas coisas. Quinto lugar, irmãos, já estou caminhando para o fim, viu? Nem mesmo as famílias que levam Deus a sério estão livres de tormentos, de um mundo mau e de aflições. Eu não tenho dúvidas quando eu leio o texto, e imagino que vocês também não, que Eucana e Ana eram pessoas piedosas. O texto mostra isso para a gente. Eles amavam a Deus, temiam a Deus, consideravam Deus, sabiam quem Deus era e quem é o Senhor, mas mesmo assim eles tiveram que enfrentar uma esterilidade e todos os complicadores desse problema. A fé e a fidelidade, irmãos, que nós dizemos ter,
jamais são garantias de ausência de tribulações e lutas, e você sabe disso. Quantas pessoas boas, quantas famílias que no mundo real, no mundo onde nós vivemos e convivemos, encontramos por aí pessoas, famílias que temem a Deus, que são leais a Jesus, mas que guardam e têm tristezas no coração, que estão vivendo amargurados de alma por alguma razão, e que estão aí com o espírito atribulado, e têm sido alvos das nossas intercessões. Gente crente, gente dedicada, gente que ama a Deus. A fé no Senhor Jesus não nos imuniza das tribulações próprias de um mundo mau. Sexto lugar, os momentos difíceis que as nossas famílias enfrentam, irmãos, são vencidos com o joelho no chão e com a boca no pó. Eu tenho absoluta certeza que aqui há incontáveis irmãos que teriam experiências para compartilhar a respeito dessa verdade. Os problemas que as nossas casas enfrentam, independentemente do grau, do tamanho, do nível, eles só são vencidos com o joelho no chão. Vamos pensar mais uma vez em Ana, um grande expoente, a agraciada de Deus, que recebeu o privilégio de ser a mãe de Samuel, último juiz, profeta do Senhor, homem de grande relevância e de grandes serviços para o reino, um pilar importante dentro de toda a história da salvação, uma mulher agraciada. Pensemos um pouco, vamos nos lembrar um pouco mais da situação dela. Uma mulher atormentada, certamente frustrada com a própria esterilidade, porque quando o nosso corpo é afetado por qualquer doença, isso fragiliza demais uma pessoa. Enquanto o sujeito tem saúde, uma bênção, é tudo maravilhoso, mas a partir do momento em que ele tem uma enfermidade, que o corpo é tocado, a sensibilidade e a humildade se torna intensa naquele coração, porque ele se vê tocado. A sua saúde está maculada. Há uma música muito interessante, eu gosto muito do grupo Resgate. E eu digo isso em outros lugares onde prego, que eles têm uma música chamada A Dor. A Dor é o nome da música. E eu nunca ouvi tanta verdade ao escutar essa canção. E me chegou numa fase, num momento em que exatamente isso acontecia com a minha vida, quando a minha saúde foi tocada. Então, Ana, uma mulher frustrada pela sua esterilidade, o seu corpo tocado, alvo das provocações de dentro da sua própria casa, uma mulher vítima de preconceito religioso, uma mulher insegura no lar, porque certamente pensamentos tais como: o que será que Eucana, meu marido, pensa de mim? Até quando ele vai ter paciência comigo? Até quando ele será para mim esse amigo, esse amoroso marido? Possivelmente insegurança quanto ao futuro, porque uma mulher estéril não teria filhos, e se porventura ela perdesse a família, quem cuidaria dela? Uma mulher com insegurança espiritual, por que não dizer? Vai que em alguns momentos a Ana poderia pensar o seguinte: será que tudo que eles falam é verdade? Que eu sou amaldiçoada? Será que Deus me desaprova? O que eu fiz? Ana possuía todos os ingredientes para o desespero, irmãos. Entretanto, na sua tribulação, aquela mulher fez a escolha certa. Ela derramou a sua alma perante o Senhor. E esse é o exemplo que nós devemos tomar. Eu quero encerrar, de fato, agora, dizendo a você que o Senhor Deus está muito interessado em saber o que você tem a dizer para Ele sobre a sua família. O que é que tem afligido a sua casa? O que é que tem desestruturado a sua família? O que é que tem feito com que você ou alguém da sua casa viva no automático, sem aquela empolgação para acordar no dia
e fazer alguma coisa e trabalhar. Tem pessoas que vivem no automático, estão vivendo porque estão vivendo, não vão dar cabo da própria vida porque temem a Deus. Sei da história de pessoas que invejam aqueles que morrem, porque aí finalizou o sofrimento. Esse é o seu caso? Deus está interessado em saber o que você tem a dizer a respeito da sua família.